noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Tudo bem com você? Meu nome é Carlos Atos e esse é o seu Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Como de costume, já deixe o seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, você seja notificado. E hoje estamos aqui mais uma vez com nosso amigo Ângelo. Reunidos, é isso mesmo, Atos. Boa noite, pessoal. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando mais uma vez. Estamos aqui para tratar sobre o Nisso Cremos, como de costume. É a crença 21, mordomia. A gente está com um convidado que já esteve aqui, o pastor do nosso distrito, pastor Haroldo. Obrigado por aceitar o nosso convite, pastorzão. Olha nós juntos de novo, Ângelo e Atos. Faltou o Diguinho aqui, né? Foi. Diguinho, mas Diguinho é assim, depois a gente puxa ele para cá de novo. Beleza. A gente vai falar sobre mordomia aqui, e eu sei que o senhor tem muita propriedade para falar sobre esse tema, e eu queria que o senhor orasse para a gente começar nosso bate-papo aqui. Vamos orar. Convido a você que está aí também nos assistindo a orar também. Por favor. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua obra criadora, pela Tua manutenção. Queremos Te rogar uma bênção toda especial para cada amigo e amiga que nesse momento está assistindo esse podcast. Que o Senhor possa abençoar a vida dele e dela, que o Senhor possa estar derramando as Tuas bênçãos sobre aquilo que cada um necessita. Nos abençoe o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar com um verso aqui, em Gênesis 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem, esse foi um verso que o Senhor usou em uma das mensagens na igreja do Bairro Brasil, onde é sede desse canal, e foi uma das primeiras mensagens suas, e eu lembro bem que o Senhor falou sobre essa palavra dominar, governar, como o Senhor comentou, a função do ser humano aqui na Terra, que veio lá do Gênesis. E eu acredito que tem muito a ver com o tema mordomia. E eu queria que o senhor já começasse a introduzir para a gente o que é essa mordomia cristã. Bom, primeira coisa, a gente precisa visitar o nosso Aurélio, né? Bom e velho Aurélio. Sim. A palavra mordomo quer dizer um privilégio dado a alguém para administrar as posses de determinada pessoa. E geralmente, as pessoas que têm mordomos, geralmente são pessoas que têm patrimônios grandes, significantes, né? Bom, e Deus nos chama para ser mordomo. Mordomo de quê? Da obra criadora dele. Nós, adventistas, nós cremos na criação, não na evolução. E o mundo foi criado por Deus. E se você voltar aí, Ângelo, no verso 26, você vai ver que Deus chama, a Trindade se reúne e diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E dá um propósito para o homem, para ele dominar a obra criadora de Deus. Ou seja, esse domínio, subjugar, quer dizer administrar, tomar conta. Quando a gente percebe que Deus cria todas as coisas e coloca na mão do homem para administrar, ele passa a ser o quê? Um mordomo de Deus. Ou seja, Deus cria tudo com perfeição, com exatidão, e diz assim: agora administra aí o que eu fiz. Ou seja, nós somos mordomos de Deus. Tudo que nós temos pertence a quem? A Deus. Nem nós somos de nós mesmos aí. Se Deus falar assim: vou desligar o Ângelo da tomada hoje, e aí? O que é que o Ângelo vai fazer? Desligar o Atos. Eu. O que é que vamos fazer? Nada, porque a gente pertence a quem? É a Ele. Ou seja, a gente só está aqui administrando algo que pertence a um ser infinitamente poderoso. A gente não sabe nem imaginar o tamanho desse poder. Quando a gente fala de mordomia cristã, a gente também está falando desse sentido de administração? Ou seja, perfeitamente, Adson.
quando você toca nesse assunto, a gente está falando sobre administrar. Administrar o quê? Tudo. O mordomo, ele só administra as posses do seu senhor? Não. Ele administra a casa, os carros, dinheiro, a alimentação, o tempo, cuida dos filhos, é responsável por tudo. E a gente entende que mordomia, nesse sentido, é para a gente administrar tudo. Tudo que envolve tempo, tesouro, talento, né? Tudo que depende de nós, a gente precisa fazer e fazer bem feito no ato administrativo. Você ia falar mais? Não, tranquilo. Certo. Ainda continuando, a gente observa hoje na igreja alguns estereótipos que às vezes a nossa igreja ela assemelha falar sobre mordomia apenas falar sobre dízimo e ofertas. A gente lendo essa crença, lendo a Bíblia, o Senhor também vai nos dizer isso. E já disse de início, né, que mordomia tem a ver com a administração dos recursos que Deus nos concede, de forma sucinta. Assim. Sim. Mas não necessariamente é apenas só o monetário, né? O espécie, o dinheiro em si. Que outras coisas que Deus quer que a gente administre também? Por exemplo, Deus quer que a gente administre o nosso tempo. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu quero vencer na vida, eu quero alcançar isso e isso. E por que não alcança? Má administração do tempo, má gestão do tempo. Fica ouvindo coisas na internet. O Atos chegou a mencionar num podcast aí que tem gente que maratona séries, né, Atos? Sim. Geralmente tem séries aí que é muito longa. O episódio é 30 minutos, 40, às vezes 1 hora. Tem. E tem séries que tem quantos episódios aí, em média? A temporada, em média, temporada é de 20 episódios. Em média. Em média. Ou seja, já pensou se a gente pegasse esse tempo e dedicasse a estudar algo? Dá para fazer um curso. Dá. E hoje a gente tem tanto curso online, né? Sim. Você pode tirar, estudar. Mas, infelizmente, a pessoa ela opta pelo que é mais fácil, o que é mais confortável para o cérebro. Sentar, botar pipoca, comer e ficar de frente da tela. Mas ela sonha em prosperar na vida. Mas não faz nada para isso mudar. Infelizmente, né? E, acrescentando, às vezes ela está assistindo uma situação onde a pessoa está prosperando, ela quer, poxa, eu quero viver essa realidade aqui. Mas eu estou assistindo, mas não estou fazendo acontecer, né, pastor? Ou seja, quando você maratona, não nada contra com quem assiste série aí, né? Deixar bem claro para você que está vendo o nosso podcast, não estou criticando quem assiste série e tal, eu acho que todo ser humano tem o seu momento de lazer também, né? Precisa. Mas quando você só vive maratonando, você está enricando quem produz a série, não você. Isso aí vem de encontro a um outro tema que é o de temperança, né? A gente tem que dosar as coisas ali, porque se algo fica demais, a gente vai ter um prejuízo nisso. É aquela coisa chamada, o equilíbrio, né? Sim. Tudo que você faz de maneira exacerbada é prejudicial e tudo que você deixa de fazer também é prejudicial. Ou seja, a gente tem que fazer tudo com aquele equilíbrio, buscar o equilíbrio. Mordomia é equilíbrio. Quando a gente pega as posses e coloca e confia na mão de alguém, a gente sempre vai procurar uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa que saiba administrar. Agora, tem uma questão aqui. A gente tem que separar o nosso tempo, nosso talento, enfim, tudo em nós precisa ser separado para Deus. Por quê? E interessante é que quando você coloca assim, separado para Deus, é porque tudo que Deus fala conosco é para o nosso bem. Quando ele diz que a gente tem que administrar bem o nosso tempo, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Quando ele diz assim que a gente deve ter um controle naquilo que a gente alimenta, é para o nosso próprio bem. Por exemplo,
Não quero criticar ninguém, nenhuma marca, nem nada. Mas, por exemplo, tem pais que dizem assim, remédio é caro, saúde é caro, um plano de saúde é absurdo, a gente não consegue comprar. Mas na mochila, na lancheira da criança, está indo refrigerante todo dia. Tem coisa pior, pelo que a gente percebe nas notícias aí, mais maléfica à saúde humana do que refrigerante? Ou seja, faltou controle. Você opta pelo aquilo que é prático e não pelo que é bom. Então o ser humano sempre pega aquilo que é fácil. É fácil, eu vou usar. É cômodo, né? É cômodo, é confortável para mim, vou usar. Ninguém quer ter trabalho, só que depois tudo tem um preço, né? Sim. Tudo tem um preço. Falando sobre preço, eu queria entender, instigar aqueles irmãos que falam sobre dízimo, então eu vou falar mesmo. Aí, ele fica querendo saber sobre dízimo, né? Sim. Porque Claro, tem muita gente que associa mordomia, principalmente algumas pessoas mais tradicionais, sempre assim, falou mordomia é o quê? Dinheiro, né? Sim. Outros falam mordomia é gozar, aproveitar da vida, né? Também. Sim, o dízimo, qual a finalidade do dízimo? Não precisa nem falar tanto assim, porque eu sei que mordomia é mais amplo, mas para a gente ter esse ponto bem esclarecido também. Ok. Antes de entrar nessa parte, que eu estou fugindo de mordomia, basicamente dinheiro, Sim. a gente precisa entender uma coisa. Vocês já observaram que todo mundo acredita em Jesus como um ser salvador? Sim. Todas as pessoas. Ah, você aceitou Jesus como seu salvador? Todo mundo sim. E eu quero dizer para você que está nos assistindo que a coisa mais fácil é aceitar Jesus como salvador. Mas o desafio maior é o segundo passo. Não é aceitar somente como salvador, é aceitar como Senhor da vida. Aí é que está. É onde eu chego e desço do meu trono e falo, Senhor, o trono da minha vida agora pertence a Ti. O Senhor é que vai tomar as decisões por mim. Então, a maioria das pessoas aceitam Cristo como Salvador, quem morreu na cruz. Mas ele não quer ser somente o Salvador. Ele que deseja ser o Senhor da nossa vida. E o que é que o Senhor faz? O Senhor manda e a gente obedece, né? Sim. Mas aí é que está o difícil. O Senhor mandar e eu querer obedecer. A gente só quer a salvação. Jesus como Salvador, mas como Senhor a coisa já complica. Nem todos. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Como Senhor da vida. E aí você entra dentro do dízimo. Deus precisa de dinheiro? O que é que vocês acham? Eu acredito que não. Precisa de dinheiro? Para quê? No céu tem dinheiro? Não. Mas qual é o ponto mais fraco de todo ser humano? Dinheiro? Dinheiro. Sim. Eu posso chegar, pisar no pé de Atos, ele achar ruim e tal, ficar com aquela cara invocada, eu peço desculpa, bacana. Mas se eu enfiar a mão no bolso dele e lesar ele em R$500, eu acho que ele não vai falar comigo tão cedo. Me roubou e tal. Por quê? A parte mais sensível do ser humano é dinheiro. Entendeu? E hoje, nas redes sociais, a gente percebe as pessoas associando felicidade sempre agregada a quê? Dinheiro. Dinheiro. E eu quero dizer que felicidade nem sempre está agregada a dinheiro. Dinheiro faz bem? Faz. É ruim? Não. A gente precisa para nos manter, né? Sem o dinheiro a gente não estaria aqui transmitindo, precisa de equipamento, para comprar os equipamentos precisa de dinheiro. Então, o dinheiro ele faz parte, mas a gente não pode alicerçar a nossa felicidade, a nossa vida embasada em dinheiro, ok? Bom, eu disse para vocês que a maioria das pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas poucos aceitam como Senhor. Gênesis 1:26, ele diz que criou o homem à imagem e semelhança dele. Deus criou isso. Bom, se ele me criou, isso quer dizer que eu não sou meu. Você não é seu. Quem é o seu dono? Deus. Se Deus falar assim, vou desligar Atos da tomada agora, o que é que Atos pode fazer? Nada. Vou desligar o ângelo, me desligar. O que é que a gente pode fazer? Nada. Nada, porque até o fôlego de vida
que nós respiramos aqui, que você está respirando aí, nos assistindo, pertence a quem? A Deus. A Deus. Tudo vem dele. A Bíblia é enfática em dizer, tudo procede, tudo vem das mãos de Deus. Todas as coisas vêm das mãos de Deus. E quando você fala de dízimo, o dízimo não é porque Deus precisa de dinheiro. No céu não tem dinheiro. Mas Deus quer mexer na parte mais sensível do ser humano. A sua sensibilidade é mexer no seu bolso. Mas Deus não quer tirar o seu dinheiro. Ele está querendo que o dízimo, 10ª parte, quer dizer 10%, a 10ª, Deus está dizendo assim, me reconheça como criador e mantenedor da sua existência. Imagine se Deus hoje não nos desse vida. A gente estaria gravando podcast? Não. E se a gente não tivesse saúde? Estaria aqui? Também não. Também não. Se Ele não permitisse a gente falar? Também não. Tudo vem dele. E quando Ele fala do dízimo, da 10ª parte, Ele está dizendo o seguinte, me reconheça como mantenedor, como sustentador da sua vida. Na realidade, Deus nos cria e faz uma sociedade. Olha que sociedade bacana, Atos e Ângelo. Deus fala assim, nós vamos trabalhar juntos. Eu vou te dar saúde, vou te dar vida, vou te dar força, todos os dias. Aí você vai fazer sua parte, que é ir para o trabalho. De tudo que você ganhar, você só vai me dar 10%. 90% é seu. Sociedade. Que sociedade top. Ok? Não é que Deus precisa disso, mas Deus ele pede essa parte para entender o seguinte, que eu sou sócio de Deus. Tudo que eu faço, eu só consigo fazer por causa dele. Ok? E tem muita gente que inverte, né? Ah, é Deus que é o meu sócio. Não, eu que sou sócio dele. Se ele é o majoritário, eu que sou sócio dele. Não é Deus que é meu sócio, não. Ele é o majoritário, ele que domina, é ele que tem tudo. Então eu sou sócio dele. Ele me dá e eu devolvo aquilo que pertence a ele. Ele entra com vida, com força, com saúde, com coragem, para trabalhar, com o corpo perfeito, para a gente adquirir as nossas coisas. Hoje outros já trabalham muito com a mente, né? Sim. Eu sei que a atividade de Atos é mais no cérebro, o trabalho dele, não braçal, mas Deus pede para reconhecer que nós somos sócios dele. Só isso. E qual é o propósito do dízimo? Tem um segundo fator. Tirar do meu e do seu coração uma coisa chamada egoísmo. Quando eu sou leal a Deus, quando eu sou fiel a Deus, quando eu reconheço que Deus é o doador de todas as coisas, o dízimo também tira o egoísmo do meu coração. Eu passo a reconhecer que eu só tenho o que tenho porque foi Deus que me deu. E na realidade só estou cuidando de tudo. Quando você nasceu, Ângelo, você nasceu com que posses? Nenhuma. Quando o ser humano parte dessa terra, parte com que posse, Atos? Nenhuma. Nada. Tudo é de quem? Tudo é de Deus. O Ângelo disse que não gosta de gravar podcast comigo, porque ele fica assim meio travado. As perguntas não saem. Não. Devagar vai sair. Mas o senhor estava falando e vou perguntar isso aqui para ele. Mordomia também tem a ver com adoração? Tem que ver com adoração? Quando eu sou mordomo, quando eu digo a Jesus, a Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, dos meus recursos, tem a ver também com adoração? Eu estou adorando a Deus? Com toda certeza. Agora, dentro da mordomia, só é mordomo quem realmente aprendeu a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou, na ordem, primeiro Salvador e depois o Senhor. Quem não entende essa mensagem de Salvador e Senhor, jamais vai ser um adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus com tudo que ele tem. Com todas as suas posses. Não sei se vocês gravaram um podcast sobre os mandamentos aí. Se não gravaram, vão gravar. Foi com o Roberto.
Quando chega ali, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva. Ou seja, tudo pertence a Deus. Deus quer que a gente adore Ele na sua totalidade. Por exemplo, a gente grava o podcast. Às vezes alguém tem um microfone melhor do que o outro e tal. Eu comprei, bacana. Mas eu posso pegar aquilo que Deus me deu e utilizar na pregação. Ok? Ou seja, é um coração grato pelo que reconhece o que Deus faz. Eu posso ser um adorador. E o verdadeiro adorador adora a Deus com todas as suas posses, com tudo aquilo que Deus dá. Né? Fantástico. Eu tenho uma pergunta difícil. Bicho, É polêmica. pergunta difícil. Tá igual o Diguinho. Saudade do Diguinho aqui. Existe dízimo que não adora a Deus? Boa pergunta. Existe. O dízimo enganoso. Eu chamo de dízimo enganoso porque é o dízimo simbólico. Se dízimo diz que é a 10ª parte, então o dízimo é 10%. Eu ganhei R$100. Aí eu devolvo de dízimo R$5. O que é que vocês acham desse dízimo? Fez a conta errada aí. Ou o meu coração está cheio de egoísmo, que eu acho que se devolver R$10 de 100, eu vou ficar pobre e vou passar necessidade. Então é o dízimo simbólico. A pergunta a vocês, a adoração foi verdadeira? Não. Ok? Para a casa do tesouro, que a Bíblia diz que é a igreja, precisa manter para a pregação do evangelho, se a pessoa trouxe 5 de 100, ele não conseguiu adorar a Deus. Na realidade, ele é um enganador. Ele primeiro está se enganando, se iludindo, e também está querendo trapacear a Deus. Ou seja, isso não foi uma adoração, foi uma falsa adoração. Fantástico. Interessante. Além dos dízimos, a gente pode falar também de ofertas voluntárias? Pode. Na mordomia? Pode. Oferta. O que é oferta? Dízimo é reconhecer que Deus é o doador de todas as coisas. Eu sou sócio dele. Ele me abre as portas, me abençoa, eu peço a graça a ele, Senhor, me dá aquilo que eu não tenho ainda, e ele vai e abençoa, me passa no concurso, e Deus abre as portas, eu faço a minha parte. Entenda, você que está me assistindo, tem muita gente que pede e fica de braço cruzado. Deus fala, bom, você tem que fazer sua parte. Ou seja, o dízimo é reconhecer que Deus ele é o mantenedor, ele é o sustentador da vida. É reconhecer, é tirar do meu coração o egoísmo. Oferta. O que é oferta? O nome já fala muita coisa, né? Ofertar. Quando alguém por exemplo, Ângelo, você estava passando, você foi para uma outra cidade fazer faculdade de Direito. Chegou lá uma família, te acolheu, te deu um quarto, te deu uma cama, te ajudou. Você se forma, se torna um bom advogado, começa a ganhar dinheiro. Aonde entra a gratidão aí? Na materialização. Eu costumo dizer que toda ingratidão tira afeição. Essa família te apoia, de repente você está num status bom e aí você elevou o seu patamar, saiu da crise de estudante, né? Todo estudante, a maioria não tem grana. Verdade. Sim. Né? A gente luta no dia a dia, mas você passa a ganhar. E aí você não vai agradecer a família pelo que fez, só vai dizer, valeu aí, obrigado aí. Isso é gratidão? Não. Não é. Toda gratidão ela precisa ser materializada. E quando Deus fala sobre a oferta, é demonstrar a Ele a minha gratidão. O que é que Deus faz por você todos os dias, Atos? Rapaz, tudo. Desde acordar, tá respirando. Tudo. O que é que Deus faz por você, Ana? Ele me abençoa em cada detalhe. Em cada detalhe. Bom, Ele te dá isso. Aquilo que eu e você não podemos fazer. Por exemplo, quando a gente cai no sono, a gente não sabe se a gente vai acordar. Exatamente. E se a tomada for desligada dormindo,
Já foi. Já foi. Mas o que é que acontece? Deus te dá o presente mais caro do universo, a vida. Vocês já repararam que ninguém quer morrer? Ninguém quer. Sim. Vai na fila do hospital, tá todo mundo procurando escapar. Eu brinco com os meninos, tá escapando, né? Ninguém quer morrer, mas tem gente que adoece, uma doença terrível hoje que assusta muito, câncer. Se alguém falasse assim, ó, eu quero tudo que você tem para você ficar curado, a pessoa, você acha que daria? Daria, daria. E por que a gente não ser grato pela vida que Deus está dando agora? Ou seja, oferta é a gratidão pelo aquilo que Deus faz por mim. Dízimo é algo que pertence a Ele. Ele é o mantenedor, o sustentador da minha vida. E Ele pede, não para me deixar mais pobre, mas Ele me pede para tirar o egoísmo do meu coração. Dízimo, a Bíblia fala que é a 10ª parte. Sim. Oferta, tem alguma recomendação de... Vamos lá. Oferta. Qual foi a maior oferta que a humanidade recebeu? O próprio Cristo. O Filho de Deus. Pergunto a você, Deus deu para a humanidade o que estava sobrando no céu? O que não tinha significância? Ah, tem uma sobrinha aqui. Deus deu o que tinha de melhor para nós humanos. O seu próprio Filho. O dízimo, Deus especifica, 10%. Oferta é a sua gratidão pelo que Deus faz. Se você não enxerga o que Deus faz na sua vida, você nunca vai ser grato. Você nunca vai ofertar, porque você não reconhece os feitos de Deus. E é por isso que Deus não mensura porcentagem, porque Ele espera o seu reconhecimento. Oferta já é algo espontâneo, é o que brota do seu coração. Né? É o que brota do seu coração. E se tem alguma coisa que a gente precisa agradecer a Deus muito é pela vida, pela saúde. Realmente. Da oferta eu me lembro da viúva, né? A oferta da viúva. Oferta da viúva pobre? Que ela deu deu tudo, não foi? Ela deu tudo, sendo pobre, em comparação aos outros, né? Que ainda estavam ali dando um pouco, meio que regrando o que ia dar, né? Bom, tem muitas pessoas que dizem assim, não vou devolver o dízimo não, porque o que eu ganho é muito pouco, R$500. Se é 10% de R$500, vai ser quanto? 50. Bacana, R$50. Vamos botar agora que essa pessoa passa a ganhar por mês 10 mil. Quanto é que ela vai ter que devolver a parte de Deus nessa sociedade? 1.000. Se ela não devolve 50, ela vai devolver 1.000? Dificilmente. Não é à toa que a Bíblia diz assim, ó, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Porque se no pouco eu não sou fiel, vou ser fiel em 10 mil, ganhando 100 mil por mês? Não rola. Eu estava pensando assim, em um contexto mais no hoje para o fim, porque a gente já tá na crença 21, mordomia, quase finalizando esse estudo aqui sobre Nisto Cremos, e logo mais a gente vai falar sobre a volta de Jesus, essas questões mais específicas, e ser um mordomo cristão, ser um administrador dos recursos, do talento, do tempo, enfim, de tudo que Deus concede para nós, está relacionado, como o senhor afirmou, à adoração, como eu havia perguntado, e está relacionado também a um estilo de vida que eu aguardo a Cristo. Tem a ver também com volta de Jesus? O senhor acha o quê? Quando a gente fala de mordomia, a gente fala... Mordomia é prosperidade. Se eu administro bem o meu tempo, eu vou ser uma pessoa muito próspera. Se eu administro bem o meu recurso, eu vou ser próspero. Se eu administro bem aquilo que eu como, eu vou ser próspero. Se eu administro bem os meus dons e meus talentos, eu vou ser próspero, porque eu vou executar com a maior perfeição possível. Ou seja, eu não pratico a mordomia para ser salvo. E aí a gente tem que entender isso. Eu não sou mordomo de Deus para ser salvo. Eu sou mordomo porque eu já fui
salvo. Eu já fui abençoado por ele. Importante entender isso. Entendeu? Tem gente que inverte a balança. Aí eu vou devolver o dízimo porque Deus vai me dar um salário maior. Aí eu vou devolver a oferta aqui porque Deus vai me dar uma casa. Nada a ver. Eu sou mordomo, sou fiel nisso porque eu já fui abençoado. Muito ou pouco eu já fui abençoado. Certo. Acho que a gente já está chegando ao fim, né, Adão? Já chegando ao fim, eu tenho só mais uma pergunta aqui, já para a gente encerrar, Ok. já para ir para as considerações finais, que sendo mordomos de Deus, mordomos fiéis, a gente também consegue abençoar os outros que estão ao nosso redor, a nossa igreja, a nossa comunidade? Sim. Ou é algo que fica só para a gente? Não, quando eu sou mordomo, eu consigo abençoar tudo. Por exemplo, nós falamos aí sobre os cuidados da terra, escassez de água, aquecimento solar. Se eu sou mordomo, eu vou destruir a obra criadora de Deus? Jamais. Ou seja, se eu sou mordomo, eu vou sujar o meio ambiente? Você entende que quando eu sou mordomo de fato, não tem como eu ficar pobre? Eu vou ser uma pessoa rica, no melhor sentido da palavra, no mais amplo sentido, em todos os aspectos da minha vida? Eu vou ser uma pessoa diferente. Ou seja, quando vocês abordam sobre dentro do aspecto de salvação ou salvífico, eu não sou mordomo para ser salvo. Eu já fui salvo, então eu sou mordomo porque eu já estou salvo. É o inverso, eu já sou abençoado demais por Deus. Né? Não é aquele lance de vender sua casa, traga para Deus porque Deus vai te dar um apartamento top. Não. Eu sou fiel dentro daquilo que Deus me dá. E vocês percebem que cada pessoa tem um ponto máximo de administrar, né? Sim. Um dia desse, minha filha pediu R$10. Ela na época tinha 4 anos. Ela perguntou, pai, o senhor pode me dar R$10? O senhor tem R$10? Eu falei, tem. Mas eu perguntei, para que é? Ela disse assim, pai, é porque eu quero comprar tudo de balinha. Bom, eu sou o pai dela, eu tenho R$10. Mas ela não desenvolveu o suficiente para administrar R$10 ainda. Eu não dei R$10, eu sou ruim com ela? Não. Se eu desse R$10 e ela comprasse tudo de balinha, ela ia parar onde? No médico. Ia gastar com remédio, ia prejudicar a saúde dela. Então, como pai sabedor do que é melhor para minha filha, eu não dei. E por incrível que pareça, com Deus funciona da mesma forma, viu? Às vezes a gente não está pronto para receber o que a gente quer ou sonha. Então está na hora da gente falar assim, Deus, me amadureça, me dá um cabedal de conhecimento para administrar tudo que o Senhor pode me dar. Ou seja, se eu não domino, já estamos no final, vamos finalizar com o começo. Se eu não consigo dominar, eu também não vou conseguir governar. Então Deus vai me dar só aquilo que eu consiga e saiba dominar para governar na minha vida. Fantástico. Eu acho que não poderia terminar de melhor forma, né, Atos? Sim. Fica aí essa reflexão final aí do pastor Haroldo, que foi uma feliz escolha em convidar o senhor aqui para falar sobre esse tema. Se o senhor tiver mais alguma consideração a fazer sobre esse tema, fique à vontade. E dá um recado para o pessoal que está nos assistindo aí. Vamos lá. Tem muita gente que diz assim, por que eu não prospero na vida, financeiramente? Porque você não aprendeu a dominar. Tem gente que diz, já ouviram, Atos? Alguém dizer assim, cartão de crédito é uma maldição. Já ouviu? Já ouviu, André? Já ouvi, sim. Tem que pegar e quebrar. Na realidade, tem que pegar e quebrar você. O cartão de crédito vai na maquineta sozinho? Não. Vai ou não? Não vai, não. Não vai. Então, a culpa é do bendito cartão de crédito ou da pessoa que está administrando o cartão de crédito? Da pessoa. Da pessoa. E a gente, desde o Éden, a gente não consegue assumir as responsabilidades. Lá quando Eva come do fruto e percebe que havia pecado, depois passa para Adão, quando Deus pergunta, o que foi que aconteceu? Adão fala, não, foi a mulher que me deu do fruto. Aí ele vai e pergunta, o que foi, Eva? Aí, não, foi a serpente que me... Ninguém assume a responsabilidade. Então tem muita gente que não prospera na vida por falta de má
Administração. Compra além do que pode, ganha R$1.000 por mês e gasta 1.200 por mês. O que é que vai acontecer? Vai afundar. Vai afundar. E a pessoa diz assim, Deus não me abençoa. Bom, e Deus fala assim, rapaz, eu só posso te dar R$1.000 por mês, porque você vai afundar só em 200. Porque se eu te der 10.000, você vai afundar 2.000 todo mês. Você vai gastar 2.000, 3.000 a mais. Ou seja, vai ser pior ainda. Então, o que Deus quer fazer com a mordomia? Domínio. Você precisa dominar a sua saúde, sua alimentação, o seu tempo, o seu serviço. Quando eu sou mordomo de Deus, eu passo a cuidar do meu próximo, a desenvolver a atividade do meu próximo, eu passo a me preocupar com o próximo, né? Tem muita gente que acha que não tem a responsabilidade de cuidar do outro. Quantas pessoas passam com fome pedindo algo e a pessoa ignora, né? Então, a gente percebe que Deus nos chama primeiro para ser mordomo. E todo mordomo tem que ter uma coisa chamada domínio. Se eu não dominar, eu vou querer viver a vida do patrão. Andar de Rolls Royce, enquanto eu só posso andar de um carro mais simples, né? Então, a gente precisa saber aonde a gente está e dominar na área em que Deus está nos colocando. E pedir a Deus domínio, sabedoria para administrar, gerir as posses que Ele me dá. Ser um mordomo, para que Ele possa me confiar mais. Mais e mais e mais e mais e mais. Ou seja, tem muita gente que não prospera por falta de domínio. E ele acha que Deus não está abençoando. E Deus fala assim, filho, eu quero te abençoar. Mas como eu vou te abençoar se você não está apto? Um balde que tem capacidade de 20 litros, vai caber quantos litros de água? 20 litros. 20 litros. Se eu botar 30, vai acontecer o quê? Transbordar. Vai derramar 10. Porque o balde só foi capacitado para aquele limite. E às vezes a gente tem um limite de 20 litros e a gente está querendo 100. E Deus fala, você precisa aumentar de tamanho. Eu quero te dar 100, mas você precisa aumentar de capacidade para poder eu te dar aquilo que você espera. E Deus, assim como nós, nunca vamos dar para os nossos filhos algo que vai ser ruim ou maléfico para nós, né? Então Deus vai te dar conforme a capacidade que você tem de administrar. Se você administra seu tempo mal, você só vai receber aquilo que é mal. Enquanto tem muita gente dizendo assim, eu sonho grande, quero grande, está estudando, você está aí maratonando só em série, você vai receber aquilo que todo maratonista de série vai ter. E o cara que está ralando, está pagando o preço, está estudando, vai receber aquilo que ele está pagando o preço. Ou seja, ele está aumentando a capacidade para caber mais água dentro. Fantástico. Bom, Já encerrando, fazer a oração? e antes da oração, Malaquias diz assim, profeta Malaquias, provai, ministro, se não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. A gente precisa aprender uma coisa, Deus, como nosso Pai, está disposto a nos dar tudo, tudo que nós necessitamos. Só depende de mim, nunca dele. Só depende de mim e nunca dele. A gente percebe que, por exemplo, quando alguém se torna famoso, está na igreja, ganha dinheiro e fica famoso. Está na igreja e ganha muito dinheiro. Ele passa a ser vaidoso, esquece que Deus é o doador. E quantas pessoas se afastam dos caminhos de Deus devido à prosperidade? O dinheiro é que é mal? Não. Da mesma forma que eu te falei que o cartão de crédito não passa na maquineta, o dinheiro também não vai te forçar a fazer maldade, né? Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. E tem muito cristão aí, ó, que quando vê o irmão prosperando, diz, vai se perder. Não, Deus quer que ele prospere na vida, mas prospere de maneira como mordomo, equilibrada, de uma forma equilibrada, para que ele possa nunca esquecer que ele é sócio de Deus e que ele tem a responsabilidade consigo mesmo e com sua comunidade. Nunca o dinheiro faz mal,
mas o amor, o dinheiro. E eu conheço gente tão pobre que a única coisa que tem na vida é dinheiro, de tão pobre que é. Olha aí. Ora pra gente, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que venha nos abençoar, administrar tudo que o Senhor nos concede. O nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas posses. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para administrar o financeiro. Tem muita gente endividada por falta de controle administrativo. Tem muita gente que está sofrendo hoje porque não teve domínio, não aprendeu a governar a sua vida e de maneira exacerbada saíram gastando. Que o Senhor possa abençoar para que a gente possa aprender para administrar mais posses e responsabilidades na nossa vida. Abençoe o Ângelo, o Atos, abençoe a pessoa que está nesse momento assistindo esse podcast, que o melhor venha a ser feito em suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, mais uma vez a gente agradece ao pastor Haroldo por aceitar esse É um convite. prazer estar aqui com vocês. Se é um prazer, a gente vai chamar para outros, tá bom? Com certeza. Já fica o convite. Eita. A gente também agradece, né, Atos? Pessoal de casa. Agradece a você que nos acompanhou até agora e relembra, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam entender o porquê nisso Nisso cremos. cremos. Compartilhe com um amigo, né? Faz bem. E toda vez que você for tentado a rasgar seu cartão de crédito, lembre-se, eu preciso me rasgar, porque não é o cartão, sou eu. Quando eu falo que o cartão é uma praga, sou eu que sou a praga administrativa.